Quem tem o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer? Será que um cristão pode desejar a morte de outro ser humano? O que o cristianismo tem a dizer sobre a pena de morte? Eu posso ser cristão e concordar com esta pena? Eu convido você a acompanhar esta importante e breve reflexão sobre o cristianismo e a pena de morte. Mas lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim você vai receber notificação sempre que sair um vídeo com um conteúdo novo para você. É importante iniciar dizendo que este é um tema difícil e que nós temos diversas interpretações sobre como o cristianismo deve ver a pena de morte. Também nós precisamos lembrar que existem implicações jurídicas que não serão trabalhadas aqui, pois não é o objetivo desse vídeo. Nós temos que lembrar que apenas existem pontos claros da relação entre a teologia reformada e a pena de morte. Basicamente, nós temos três visões sobre esse assunto. A primeira é reabilitacionismo. Nesta visão, nenhum crime deve ser punido com a pena de morte. Aqui, a justiça ela deve ser corretiva, não retribuidora. Ou seja, deve corrigir o indivíduo e não retribuir uma pena. Deve tentar restaurar o criminoso e não puni-lo com uma pena capital. Alguns argumentos são que o propósito da justiça é corrigir e que o padrão da lei de Moisés não deve ser usado atualmente. Também que o Novo Testamento apresenta o amor até aos nossos inimigos. Nessa corrente, Jesus, por exemplo, ele aboliu o olho por olho, lá em Mateus 5, 38 e 39. Também argumenta a postura de Jesus em não condenar a mulher adúltera em João 8, verso 11, mesmo sendo este um crime que deveria ser penalizado com a morte. Outra corrente importante é o reconstrucionismo. Nesta visão, deve-se punir com pena de morte todo crime grave. Defende-se que a sociedade deve ser reconstruída com base na lei de Deus, na lei mosaica. Todo crime não cerimonial da lei de Moisés, isto é, crimes ligados à moral, deveriam ser punidos com a morte. Por esta razão, eles são reconhecidos como teonomistas, no qual a lei de Deus ela deve ser aplicada contra os crimes morais. A ideia é que Jesus defendeu que não veio revogar a lei, como está lá em Mateus 5, verso 17, mas ele veio cumprir. Assim, crimes ligados a questões morais do Antigo Testamento deveriam ser punidos com a morte. Vale destacar que os crimes ligados à moral são, normalmente, ligados a ofensas morais que são consideradas crimes capitais, ou seja, crimes que envolvem a morte de seres humanos. Essa é a visão mais problemática e a que recebe maior crítica bíblica. Entre as críticas, a principal é que a integralidade da lei deve ser observada, ou seja, existe uma unidade na lei revelada, como está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Outro ponto é que, para todos os efeitos, não estamos mais debaixo da lei, como diz Romanos, capítulo 6, verso 14. Outra corrente é o retribucionismo. Nesta interpretação, o criminoso ele deve ser punido, porque a punição é uma retribuição pelos seus atos. O objetivo não é apenas proteger o inocente, mas é punir o criminoso. Ele merece uma punição, isso deve ser feito. É assim porque a lei do derramamento de sangue foi dada antes da lei de Moisés. Ela foi entregue ainda em Noé, em Gênesis 9, verso 6. Esse texto é importante, onde Deus cobraria o derramamento de sangue. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, diz o texto. A punição nesta corrente, portanto, se dará diante de crimes capitais, que são incorporadas ao assassinato, como em Êxodo 21, verso 12. Quem ferir alguém de modo que ele morra, certamente será morto. E há crimes de negligência que causem a morte de alguém, como Êxodo 21, 29, ou ofensas sobre crimes capitais, como lá em Deuteronômio 19, 16 até o verso 21. Resumidamente, nessa visão,
a pena de morte foi dada ao governo humano antes da lei mosaica, Gênesis 9:6, retificada na lei mosaica, Êxodo 21, do 20 ao 23, e também destacada no Novo Testamento, por exemplo, em João 19, quando Jesus destaca que Pilatos tem esse poder como representante do Estado, e em Atos capítulo 25, verso 1 a 11, onde Paulo parece destacar a ideia de que se fez algo pelo qual merecia morrer, ele aceitaria essa morte. Por fim, Romanos 13, verso 4, no qual o mal aparece como um motivo de forte punição. Assim, nós temos muitas interpretações sobre a aplicação da pena de morte segundo o cristianismo. Nesse sentido, algo que deve ser levado em consideração é que até aqui nós podemos, segundo algumas interpretações, aplicarmos a pena. Mas será que isso é motivo para, de fato, aplicá-la? Ter o direito de fazer algo não é obrigação de se fazer. Eu não digo que nós não tenhamos, em algumas interpretações, a possibilidade de punir com a morte, mas questiono se sempre devemos punir com a morte se tivermos uma outra possibilidade. Se tivermos uma outra possibilidade. Quando não há outra possibilidade de reabilitação, de reconstrução ou de proteção dos inocentes, o dilema ele se agrava e não é uma questão simples. Nesse momento, cabe uma relação entre o que nós entendemos que a fé cristã ensina sobre isso, o que ela autoriza ou não, e o Estado, que de fato tem a espada, que de fato tem a lei. Assim, eu acredito que nós vamos conduzir melhor essa questão com clareza, justiça, igualdade, tolerância e humanidade. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal, e até a próxima!